Olá, vamos lá agora fazer a aula 2 do intermediário. Eu já tinha feito a ressalva de que a gente está entrando num outro momento do curso. Por enquanto ainda não está difícil. E as aulas no começo são bem parecidas. É um momento de transição do curso fundamental para o curso intermediário. Então a gente tem os slides básicos e tem a intenção. Vejam que a intenção da semana passada, da aula anterior, da aula 1, já foi um pouquinho mais, com um grau de complexidade um pouquinho maior. E aí a gente vai falar de alcançar a fé. Eu vou mandar esse vídeo para vocês, porque essa aula a gente fala sobre fé acima da razão, fé abaixo da razão e fé ao nível da razão. Os 3 níveis de fé definidos para Kabbalah. Então, ao invés de eu pegar um texto, eu coloquei aqui na intenção um vídeo. Clica aqui, né? Como eu mostrei aqui, ó, clica aqui no alcançar a fé. Abre essa janelinha aqui, dá um OK e o vídeo vai abrir. Vamos ver aqui. Nosotros estudiamos que la cualidad de influencia es fe. Entonces, ¿qué es esa fe antes de la barrera? Fe significa sensación del creador. La sensación. Si yo lo siento a él, yo creo en él. Es lo contrario de lo que pensé anteriormente. Fe significa que yo no veo nada, pero yo creo, así como si estuviera viendo que se encuentra frente a mí. En la Kabbalah te dicen, tú eres un estúpido. Pronto. Só para dar um gostinho e vocês, a gente passa esse vídeo. E agora não vou deixar o vídeo todo aqui, mas aí é curto o vídeo também. Mas de uma maneira sucinta o Rav consegue explicar essa questão da emuná. E a aula é sobre isso. E é óbvio que vai entrar aqui a questão do livre-arbítrio, percepção da realidade, está tudo englobado nessa aula aqui. Mas o foco vai ser nos 3 níveis de fé. Então o que a gente faz? Passa esse vídeo como intenção e vamos para o slide. Então a gente vai falar do método da Kabbalah. O estudo da Kabbalah, a intenção correta para... A gente começa aí, né? Para a leitura dos textos, porque eu não devo ler para aprender, na verdade, eu devo ler para que a luz me corrija, para atrair a luz. Eu tenho que ler esses textos tentando alcançar a mente do cabalista que escreveu e assim por diante. Aí é a questão de vocês desenvolverem o tema. Que a gente está o tempo todo, a partir do momento que nos tornamos estudantes, realizando escrutínios, né? E isso é um processo interno de cada estudante. E são exatamente esses escrutínios que vão me levar para a intenção correta, porque quando eu penso que tem a intenção correta e meu escrutínio ainda é raso, eu vou descobrir com o tempo que a minha intenção não era correta. Certo? Outro dia eu estava com um amigo que não estuda Kabbalah, mas ele sabe que eu estudo. Acho que o cara quis ser simpático. A gente estava de carro, parou no farol, tinha uma pessoa pedindo esmola, ele deu esmola. No final, quando o carro andou, ele olhou para mim e falou: olha, eu acho que a vida é assim mesmo, a gente tem que dar para receber, tem que propagar o amor para receber o amor. E aí eu comecei a discutir com ele rapidinho, ele entendeu. Eu falei assim: mas se você está dando para receber, se você diz que deu o amor para receber o amor, então você não deu o amor, né? Você deu interesse. Porque o que você deu para ele como esmola, além de não fazer falta para você, que foram umas moedinhas, né? Você está esperando que a natureza te dê de volta. Então o que você entregou, na verdade, não foi amor. O que você entregou de verdade foi interesse. É isso que você está enviando para a natureza. Enfim, eu acho que ele fez algum pequeno escrutínio naquele dia. E aí, a gente vai para outro item, que é o Rav, os livros, o grupo e as Reshimot, que vão ser, aí tem que explicar, se já não explicou Reshimot em algum momento no passado, explicar o que são as Reshimot, e dizer que as Reshimot vão ser despertadas através desses 3 pilares do estudo da Kabbalah, que vão levar os escrutínios, né, para a gente desenvolver a intenção correta para os textos, né? Tudo isso vai atrair a luz, vai levar, vai aumentar a equivalência de forma e trazer o despertar das Reshimot. E isso é chamado de trabalho interno,
ou de estudo da Kabbalah, tá bom? Avançamos mais um slide e a gente vai falar sobre fé. Vai pôr algumas definições aqui que a gente pega de dicionário, né? Estado ou atitude de quem acredita ou tem esperança em algo, confiança, esperança, ceticismo, incredulidade. Saiu isso aqui do dicionário Priberan de português. Ou seja, fé na definição clássica, comum, vulgar, é acreditar naquilo que não se tem nenhum tipo de prova ou elemento que dê algum tipo de segurança ou de fundamento. Aí depois, crença, crédito ou convicção na existência de algum fato ou da veracidade de alguma asserção, aí saiu do Michaelis. E a crença, convicção intensa e persistente é algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade, religião. Esse aqui do Dício. Resumindo, fé é acreditar sem prova, de forma simples. E não é isso que a Kabbalah usa. Não é assim que a Kabbalah trabalha o termo da fé. Então existem três níveis. Abaixo da razão, na razão e acima da razão. De maneira bem resumida, sem dar aula aqui, abaixo da razão é a fé do kamikaze. É o camarada que acredita tanto na nação dele, que vai para a guerra, e quando acaba a munição do avião, ele joga o avião contra o navio para afundar o navio, ainda que custe a própria vida. Ele tem um ato que não é justificado pela razão, que tira a própria vida dele, e por isso não pode ser chamado de um ato razoável ou de um ato com razão. Então a gente vai dizer que isso é fé abaixo da razão. Fé na razão é o que a maioria de nós temos. Assim. Eu acredito naquilo que minha razão diz para eu acreditar. E assim eu não tenho um livre-arbítrio. Se a minha razão diz vá, eu vou. Se a minha razão diz não vá, eu fico. Então a partir do momento que a minha razão dita as minhas condutas e as minhas percepções da realidade, eu estou com a fé na razão. Na verdade, é quase um contrário da fé, porque é pura, razão pura. Eu só acredito, só tenho fé, só acredito naquilo que minha razão diz. Se a minha razão compreende, faz sentido para mim, ok. Se a minha razão não compreende ou não faz sentido para mim, eu nego. Isso é fé na razão. Fé acima da razão na Kabbalah, como a gente viu no vídeo, não é acreditar em algo que não se pode provar. A fé acima da razão é a experiência com o Criador, que virá através do Boré, do venha e veja, que virá a partir do momento em que, buscando equivalência de forma, buscando aumentar o meu grau de livre-arbítrio, o indivíduo decide fazer as coisas de maneira diferente da razão, mas com a intenção de doar. Então, dessa forma, nunca eu vou jogar o avião contra o barco. Percebe a diferença? Às vezes isso dá um pouquinho de confusão lá nos alunos. Eles vão achar que é bem parecido o acima da razão com o abaixo. Isso é uma experiência que a gente já teve lá. Na verdade, fé acima da razão é uma decisão que eu tenho de estar dentro de um grupo de estudo de Kabbalah, de doar para o amigo, de me anular para o amigo. Isso é só o começo, é óbvio, né? Mas de buscar o Criador, ainda que eu não tenha nenhum benefício próprio. Amar o próximo como a si mesmo, sem nenhum traço de benefício. Isso é fé acima da razão. Quando eu amo o próximo sem nenhum traço de benefício, e eu começo esse exercício no grupo, nos workshops e assim por diante, quando eu estou dentro desse esquema, desse novo sistema, eu estou em fé acima da razão, estou exercitando a fé acima da razão, porque eu começo a ter uma série de atitudes em direção ao meu amigo, em direção ao amo até o próximo, que vão contrariar a minha razão e em muitas ocasiões vão me causar dor. Mas é uma escolha. E essa escolha só é possível para quem tem um ponto no coração. E isso vai chamar fé acima da razão. Eu não espero nenhum benefício. Nem mesmo ganhar guerra, como o japonês que choca o avião contra o navio. A única coisa que eu quero é doar. Ainda que esse doar não me traga nenhum benefício, e mais ainda, mais além, mesmo que esse doar me cause prejuízo. Isso é fé acima da razão. É com isso que a gente trabalha. Então são esses três níveis de fé, tá? Acho que muito bem explicado pelo Rav no vídeo. E aí a gente desenvolve o tema mais ou menos dessa forma como eu falei aqui.
E aí aqui agora vai vir um pouco de texto, principalmente para o pessoal estudar depois em casa, mas se foi possível explicar no slide anterior os 3 níveis de fé, isso daqui agora é encheção de linguiça, né? Tá aí, ó, esse comportamento também é responsável pela formação do vaso, do núcleo espiritual, que é o lugar onde vamos receber o entendimento espiritual, a capacidade desse vaso, ou seja, da razão espiritual, determinada quanto o nosso raciocínio corpóreo egoísta somos capazes de suprimir. Veja, perigos aqui, sempre a gente tem que voltar aqui. Como os alunos estão acostumados com essa ideia de que a gente tem que controlar o ego, tem que diminuir o ego, tem que desaparecer com o ego, combater o ego, isso começa a aparecer de novo nessa aula por hábito até, porque os caras é assim que o desejo receber é. Então quando a gente falar aqui que somos essa última frase aqui, porquanto do nosso raciocínio corpóreo e egoísta somos capazes de suprimir, precisa dar uma parada, olhar para o pessoal da sala e perguntar para eles o que eles estão entendendo disso daqui, do que foi dito até esse momento da aula, porque senão eles vão começar a achar que fé acima da razão é negar o entendimento, negar o raciocínio, negar a lógica, negar a inteligência, e não é nada disso. A gente vai continuar, inclusive, estimulando o entendimento, o raciocínio e a inteligência, e saber que ela é limitada e ir acima dela. Fazer uma escolha diferente dela. Por quê? Porque o meu raciocínio e a minha lógica sempre vão ser egoístas. Porque sempre vão fazer cálculos, e a gente já explicou isso no fundamental, o que são os cálculos, no sentido de me trazer benefícios. Enquanto eu estiver trabalhando pelo benefício, eu não tenho equivalência de forma, e aí é óbvio, eu estou dentro da razão e não estou na fé. Então quando diz aqui, suprimir o raciocínio egoísta, não é no sentido de negar a inteligência, mas é no sentido de, mantendo a inteligência, a linha esquerda, eu vou criar a linha direita, que é a doação, acima da razão. Depois eu junto essas duas coisas e vou acima da razão. Eu faço uma escolha. É assim que a gente vai chegar na espiritualidade, tá? Então precisa explicar isso aqui para eles. Os obstáculos são colocados não como punição, mas para que tentemos superá-los, para reconhecermos os nossos limites e buscarmos o Criador. Veja, de novo, isso daqui não é uma escolinha. O Criador não fez uma escolinha onde eu tenho que aprender cada vez em nível mais alto, mais profundo, um grau de conhecimento. Não é um processo intelectual. Quando a gente fala aqui sobre a superação, nesse parágrafo, sobre reconhecer os próprios limites e buscar o Criador, significa o seguinte: os obstáculos que o Criador coloca no caminho, o que ele está tentando ensinar para a gente é o não há outro além dele. A gente só tem problema na vida por falta de correção da intenção correta. Eu não tenho que aprender nada, ninguém tem que aprender nada. Não é uma escolinha assim, conforme ensinam as religiões aí, que na medida que eu vou aprendendo de encarnação em encarnação, minha alma vai evoluindo. A única coisa que a gente precisa aprender é atribuir tudo ao Criador. É saber que Ele é a única fonte e que fora disso é idolatria. Todos os obstáculos no caminho são para aumentar a adesão com Ele, Devekut, e nada mais. Isso tem que começar a ficar claro para eles, senão eles continuam com o pensamento antigo de que isso daqui é uma escolinha que tem o primeiro grau, o segundo grau, o terceiro grau, o quarto grau, o quinto grau, e que a gente vai aprendendo intelectualmente uma série de coisas assim. E a única coisa que a gente tem que aprender é que não há outra nem dele, que fora de mim, isso falando para cada indivíduo, fora de mim, tudo fora de mim é o Criador. E eu só preciso ter essa percepção, da Devekut com ele. É só isso. E só isso já é mais do que suficiente para a gente sangrar por muitas encarnações. Assim. Então eles precisam fazer essa mudança de entendimento. Isso é importante aqui, tá? Vamos para o próximo. Assim desenvolvemos o desejo pelo Criador. Acabei de falar sobre a Devekut, o desejo por ele, né? Colocando a maçã e cobrindo o desejo egoísta. O que significa cobrindo? Não é reprimindo o desejo, mas é mantendo o desejo, criando através da maçã, através da intenção, através dos escrutínios, uma intenção que seja mais forte do que o desejo, uma intenção de doar que seja mais forte que o desejo de receber, uma intenção de usar esse meu desejo de receber de forma que ele se torne doação.
Doação para quem? Para o Criador. O grupo é só uma ferramenta. O Ravi é ferramenta e os livros são ferramenta. A relação sempre é com o Criador. Certo? Então, na medida em que eu desenvolvo isso, eu cubro o desejo, ou seja, acima desse desejo, acrescento uma outra camada ao desejo e não reprimo o desejo, não faço uma conta de menos, excluindo o desejo, faço uma conta de mais. Junto com o desejo eu coloco uma outra coisa, uma outra força em sentido oposto, que por ser maior se torna dominante e determina o resultado. Então, fé acima da razão é uma decisão definitiva de enfrentarmos sistematicamente as nossas limitações e falta de livre-arbítrio. Por que falta de livre-arbítrio? Porque tudo que eu faço achando que é livre-arbítrio, que é escolha, é por benefício próprio. Isso já foi explicado nas outras aulas. Então, se é por benefício próprio, eu estou dentro de um sistema que está me controlando. Então, eu tenho que enfrentar isso sistematicamente em benefício da conexão com a minha dezena e com o Criador. E daí da dezena para o Criador, ou seja, do amor ao próximo ao amor ao Criador. O progresso, então, é possível somente em 3 linhas, direita, esquerda e a do meio. Sendo que a do meio vai compreender as duas, conforme a gente já falou aqui. Então a razão é usada de acordo com o grau de fé da pessoa. O que quer dizer isso? Significa que na medida que minha razão aponta numa direção, eu, apesar de ter os cálculos que vão me trazer benefício próprio, eu vou aumentar a minha fé, vou acrescentar a fé à razão, vou acrescentar esse tipo de intenção e vou em busca do Criador. Agora é óbvio que eu só vou ser capaz de fazer isso na medida em que, de alguma maneira, esse ponto no coração crescer e eu tiver algum tipo de sensação do Criador. Porque senão sempre eu vou estar muito limitado. Senão sempre eu vou estar, de alguma maneira, ou me auto-enganando, ou fingindo, e etc, e etc. Tomar a decisão de ir acima da razão, de se anular acima da razão, tem que necessariamente ser um ato de escolha, de decisão individual, e ao mesmo tempo uma decisão tomada onde você não vai ter nenhum benefício próprio. Esse é o grande ponto, porque é isso que vai legitimar, vai tornar legítimo o ato de doação, e a partir do momento que é uma doação verdadeira, a gente começa a estar em equivalência de forma com o Criador, e assim a gente constrói ele do meio. Porque estando somente na linha da direita, se eu não tiver o desejo do outro lado, eu não estou enfrentando nada, porque eu não tenho a dor para enfrentar. Eu não tenho o incômodo, a preguiça, seja lá o que for. E se eu não estiver enfrentando nada, a direita não existe, é falsa. Além disso, eu vou precisar de alguma maneira almejar um grau sempre maior. E esse almejar um grau maior é linha esquerda, é desejo. Eu tenho que aumentar o desejo pelo Criador. Então eu preciso das duas linhas. A esquerda, que aumenta o meu desejo pelo Criador. A direita, que apesar do meu desejo pelo Criador, me ajuda, ou possibilita, na verdade, que eu faça atos com a intenção correta, que é a intenção sem nenhum traço de benefício próprio. E juntando essas duas coisas, a gente caminha em direção ao emanador, tá bom? Termina a aula aqui. A gente vai para as perguntas, como sempre. E aí vai ter a data da próxima aula que eu vou pedir que vocês corrijam. E comece a se preparar, que vai ficando cada vez mais complicado, tá bom, galera? É isso que eu tinha a falar para vocês hoje. Valeu, se precisar de alguma coisa, é só gritar. Até mais.